apresentamos operacionais, validação prática em ambiente controlado e contribuição acadêmica fundamentada em dados. Ou seja, a gente traz uma base científica com uma base prática para colocar isso em um ambiente de produção e conseguir colher todos os dados possíveis, como tempo, custo do material, custo da mão de obra, custo do operador, quantidade de operador, para que se obtenha um resultado final para a implantação do projeto final. E a delimitação do problema, o estudo foca na automação do processo interno de embalagem, no departamento de expedição de uma empresa do ramo estético, analisando a aplicação de um protótipo de estrechadeira automatizado. Avaliam-se indicadores como tempo de operação, número de operadores, aderência do filme e consumo de material, visando eficiência, padronização e replicabilidade da solução. Um ponto muito importante é essa questão de padronização. É muito importante termos um padrão exato de trabalho, porque hoje, na forma manual, um operador ele pode deixar o filme mais frouxo, mais firme, então a gente não tem como medir isso de forma manual. A metodologia aplicada neste trabalho foi conduzida por 3 grandes frentes de atuação, que nortearam a validação
iniciais. O estado do protótipo não está concluído em sua totalidade, porém já operacional para simulações e primeiros testes, ou seja, já consegue colocar uma carga em cima da estrechadeira, já consegue fazer a rotação e a aplicação do film stretch para saber quantidade de material, tempo de rotação, tempo que o operador vai demorar naquela atividade. E os resultados parciais foram coleta de dados comparativos entre o cenário atual e o cenário proposto. Após as primeiras rodadas de teste com o nosso protótipo, temos os primeiros resultados. Então temos na coluna 1 os parâmetros, na coluna 2 o valor atual e a coluna 3 o valor com o protótipo. Então o tempo por embalagem, o operador levava de 3 a 4 minutos e agora com o protótipo abaixo de 3 minutos. O film stretch por embalagem, que atualmente é usado a cerca de 8 a 9 metros contando com desperdícios, agora variabilidade entre os operadores, além da aplicação automatizada que controla o tensionamento e sobreposição de filme e evita desperdícios. Redução de custos, economia com material e redução do tempo do operador naquela atividade, e a segurança e ergonomia, que foi um
simples só para explicar que fizemos um retorno sobre investimento. Então, nosso protótipo teve um valor de R$ 2.500 e esse valor pode retornar em 20 meses, considerando que o que tivemos de ganho foi R$ 124. Então, mesmo com baixa escala operacional, o retorno do investimento se dá em menos de Obrigado.